Vou iniciar esta obra aplicando um fundo, que vai ser um fundo branco. Eu vou utilizar essa laca, que é um restauro acetinado, é uma tinta acrílica premium. Ela tem uma ótima cobertura, ela cria uma boa impermeabilização na tela. É o White Milk, é da True Colors. Você pode usar como ferramenta um rolinho de espuma ou pincel, o que você achar melhor. Eu vou agitar bem o produto. Eu vou despejar já o produto aqui, porque o meu painel é um painel bem grande. Você poderia colocar em uma bandejinha também, uma bandeja de isopor e vir aplicando. Eu gosto de otimizar um pouco o tempo, então eu já aplico direto no painel e vou esticando essa tinta aqui, que é essa laca branca. Eu vou aplicar de 2 a 3 camadas intercalando secagem. Enquanto eu percebo que ainda tem textura, eu vou esticando este produto. Ele vem bem concentrado. A tinta acrílica Premium, ela tem alta resistência, ela tem uma ótima cobertura, ela já vem pronto para uso. Você deixa ela secar naturalmente. A vantagem dela é que ela é atóxica. E são cores também que você dá para misturar uma com a outra, né? Porque ela é solúvel em água. Agora eu vou aguardar secar 24 horas. Cada um tem um processo criativo, uma forma de fazer a escolha das cores para um projeto abstrato. Eu costumo fazer assim, eu procuro limpar o máximo possível, sabe? Deixar a mente aberta. Eu não tenho medo de aplicar e recomeçar o trabalho se eu não gostar. Tudo bem, faz parte do processo. E tem uma dica que eu acho que vale a pena. O que eu faço? Eu separo as tintas que eu tenho no ateliê, vejo o que eu tenho. Faz parte do meu processo eu fazer uma visita de uma loja de material artístico, uma loja de material para artesanato e observar o que tem. Eu converso às vezes com os vendedores da loja, proprietário da loja, para ver se tem alguma tinta de lançamento. Eu procuro às vezes fazer alguns testes misturando, sabe? E costuma dar certo, sabe? É onde eu consigo às vezes sair do convencional, do básico. Então, por exemplo, eu visitei ontem a loja Só Artesanato da Rose Bassan e lá eu peguei algumas tintas, por exemplo, tinta acrílica, muito legal. Tem uns pigmentos importados nessas tintas acrílicas que eu achei, assim, o resultado incrível. Eu já tinha algumas e outras eu fiz aquisição. E eu comprei, que eu acho muito bonito, tenho usado muito nas esculturas, essa tinta metalizada da True Colors, esse PVA metal. O que elas têm em comum? As duas são à base de água, então eu vou fazer uns testes misturando uma com a outra. Quando eu quero às vezes acentuar mais uma cor também, alterar o tom, eu uso aqueles corantes líquidos. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, esses corantes aqui, ó, são legais, tem várias cores. Eu gosto bastante da Souvenir, eu acho que tem uma boa pigmentação. Então aí eu entro no processo de estudo de cores no meu trabalho. Então na minha tela eu já fiz uma boa preparação de um fundo, deixei a tela com uma boa impermeabilização e agora eu vou fazer o laboratório de cores. A tinta acrílica, ela é solúvel em água, ela já vem uma consistência para pintar no pincel ou com uma espátula, ela vem bem pastosa. Então eu costumo, dependendo do tipo de técnica, lógico. Por exemplo, tem um vídeo aí que eu ensino a técnica de espatulado no canal. Você dá uma olhada. Então eu uso a tinta para aquele trabalho direto do pote, da forma que vem do potinho. Para este trabalho eu quero a tinta mais fluida, sabe? Eu quero criar uma fluição. Então, eu vou adicionar um pouquinho de água. Você precisa transitar, experimentar, experienciar, sabe? Para ver se você consegue sair do convencional mesmo. Então, não tenha medo de fazer misturas.
Como o meu painel é bem grande, esse painel ele deve ter 1,40 de altura por 2 de comprimento. Eu vou conferir depois a medida. Então, eu já vou preparar uma quantidade bem farta. Deixo aqui do lado um potinho com água, um paninho para limpeza. E aí, eu vou fazer esse procedimento de diluição das minhas tintas. Aqui eu coloquei o vermelho óxido transparente, que é uma tinta acrílica da cor Fix. Então é um tom mais quente, mais vibrante. Tenha paciência para diluir a tinta, porque como ela é bem pastosa, às vezes ela precisa dar uma reidratada para depois ir soltando. Então, por exemplo, esse primeiro que eu comecei aqui, ele já tá numa consistência bem legal. A tinta ela tem que estar bem fluida, mas não é a ponto de aquarelar não, tá? Ela está pastosinha. Eu vou deixar ela numa consistência parecida com a consistência da True Colors, que também já vem pronto para uso. E a vantagem desses produtos, eles são atóxicos. Você pode alterar o tom da tinta acrílica. Então, por exemplo, esse tom aqui que eu preparei do marrom Van Dyck da cor Fix, eu vou pegar um corante preto, esse que você compra em loja de material para construção e loja de materiais para artesanato também. E vou dar uma queimadinha nesse tom. Eu quero que ele fique mais escurinho. Você vai experimentar a sua sensibilidade em relação às cores, usando uma paleta de cor que faça sentido para você. Legal, aqui eu gostei da consistência da tinta e gostei do tom também. Assim como na cerâmica, na pintura contemporânea, também você aproveita todinho. Então, por exemplo, essa água que eu uso aqui para limpeza dos pincéis, eu vou guardar depois para uma outra técnica que eu trabalho, uma técnica de refluxos, que eu vou te ensinar aqui no canal. Agora eu vou te mostrar a consistência desse PVA metal. É uma tinta que dá um efeito brilhante. Ela tá bem cremosinha também, eu vou dar uma leve diluída nela. Vou até aproveitar aqui para limpar o potinho aqui, um recipiente, que assim eu já aproveito todinho o meu produto. E vou mexer bem. Não tenha pressa para preparar a sua paleta de cores. É um momento muito importante numa pintura abstrata. Esse tom aqui, que é o ouro rico, eu vou colocar ele, mas provavelmente eu vou misturar um pouquinho da tinta acrílica. Vou fazer o mesmo procedimento, eu vou aproveitar todo o produto. Esse foi o marrom Van Dyck que eu misturei com o preto, eu vou fazer uma revisão das cores. Vou separar. Aqui é o terra de siena natural, que eu coloquei aqui. Esse aqui é o vermelho óxido transparente. E este outro aqui, que é o que eu vou misturar aqui um pouquinho, que é um tom de sépia. Ele é da cor Fix. Eu vou conseguir assim um tom de ouro mais vibrante. Tem também esse champanhe, que é um metalizado, que se você misturar ele com outro tom, por exemplo, esses tons que dão mais transparência, esses importados, que tem o pigmento importado junto, por exemplo, o vermelho óxido transparente, vai dar um outro tom bem legal. E aí você vai criando as suas combinações. Lembrando que na fusão, na hora de você criar a sua obra, na fusão das
vai criar novas cores. Então, no momento, por exemplo, que eu trabalhar com esse tom de ouro, com esse tom que eu fiz aqui mais queimado, vai criar um outro tom. E aí vai diversificar ainda mais a minha paleta de cores. Eu vou preparar um suporte para colocar as minhas cores. Como eu pretendo trabalhar com pincéis grandes, então eu vou fazer uma paleta. Eu tenho aqui uma madeirinha, eu vou vestir um saquinho de plástico, e vou prender com uma fita adesiva bem esticadinha por trás. Tá? Então este é o meu suporte para eu colocar as minhas cores. Eu vou fazer uma camada aqui, um branco levemente tonalizado, um off-white. Então eu coloquei aqui a tinta acrílica branca. E vou pegar aquela cor que eu preparei. Pode queimar com um pouquinho de preto, se quiser, um tom escuro, tá? Eu vou dar uma sujadinha nesse meu branco. Um pouquinho com água e também deixar naquela mesma consistência. Então, você pode diluir bem a tinta acrílica, que eu fiz a tinta levemente tonalizada, mas predomina ainda o branco. É só para quebrar aquele branco laca, né? Aquele premium. E você aplica uma camada agora bem aplicada com um rolinho. Aqui parece que é branco. A hora que coloca sobre aquela laca, olha, ele dá um outro tom de branco. Inclusive é uma ideia muito legal você fazer uma obra com vários tons de branco. É bem interessante também. Branco sobre branco, fica lindo. Então, como eu gosto muito de harmonia, eu preparei então um branco levemente tonalizado usando aquela primeira mistura que eu te ensinei a fazer. Então, vou aplicar cobrindo toda a superfície. Eu estou desenvolvendo uma obra que é muito importante esta preparação do fundo, porque depois é o que vai ficar no trabalho. Então, capriche nessa parte de impermeabilização e preparação do fundo. Vou finalizando aqui o meu branco tonalizado, que vai ser a última camada do fundo, ou então primeira etapa, né, do meu trabalho. E também tranquilo, não tem problema nenhum se depois você mudar o caminho, sabe? Deixa fluir. Nós estamos fazendo uma criação concebendo um trabalho, então desapegue de tudo que já aconteceu e colabore com o inevitável. Se de repente não saiu o que você gostou, pega um outro caminho e tá lindo também. Eu gosto de aplicar o rolinho na vertical e na horizontal, mas fique à vontade também. De repente, se você gostar de ir fazendo em X, dá certo também. De repente, pode ficar alguns movimentos interessantes nesse tipo. Existem tantos pincéis e para um trabalho desse de grande porte, você pode experimentar. Por exemplo, tem essas trinchas, que é bem legal, assim, que você compra em loja de material para construção. Ela tem os pelos bem macios. Tem essas outras aqui, até muito legal. Depois vai aumentando os tamanhos. Tem até umas brochas. Tem essas aqui retangulares, que eu gosto bastante, que eu acho que ela vai ser bem apropriada para esses tamanhos de trabalho. Então, vale a pena você fazer testes para ver qual é o tipo de pincel mais adequado para um tipo de trabalho assim. Então, por exemplo, aqui, deixa eu molhar um pouquinho. Molhei aqui esse pincel um pouquinho, deixa eu sujar aqui. Eu gosto desse pincel, sabe? Eu acho ele bem legal, assim, essa uma trincha larga assim. Bacana. Então, você faça testes antes, faça um laboratório com os seus tipos de pincéis que você tem aí, suas ferramentas, para conseguir, assim, um melhor resultado. Com o pincel mais fino, eu primeiro fiz um ensaio do meu gestual, usando aquela tinta metalizada. Então, fiz um movimento. E aí fui
Agora estou passando mais um pouquinho, aumentando essa espessura. Eu tenho aqui um início da minha composição. Agora eu vou mudando de trincha e brincando com a minha paleta de cores. Bom, daqui pra frente entra numa etapa do trabalho que não dá muito para verbalizar. Então eu coloco uma música gostosa e deixo fluir. Me entrego, eu deposito as tintas naquela paleta grande que eu fui, vou experimentando os pincéis e vou me entregando para esse encontro com a obra. Sério mesmo, não dá para verbalizar, tá? Depois do trabalho concluído, até às vezes eu vou pro lado racional, mas esse processo agora é muito espontâneo, muito visceral. Derramei aqui algumas cores e vou curtir o processo. Aqui eu tenho tinta acrílica branca. Eu vou misturar nessa tinta acrílica mesmo tom que eu usei para queimar o branco aqui, formando aquele tom off-white. Aí eu vou chamar a cor do fundo sobre o meu movimento, o meu gestual. Essa tinta ela está um pouquinho mais diluída.
a obra ela vai crescendo de uma forma que você não vai saber quem veio primeiro em relação às cores. Entrou na parte mais difícil do processo de uma criação, de um trabalho abstrato. Saber a hora de parar. Muitas vezes a gente passa do ponto, né? Mas ainda eu sinto que, sabe, precisa uma solução final, sabe? Valorizar aquele ponto de foco, ponto de interesse no trabalho. Estou preparando aqui uma cor, usando as sobras da minha paleta, adicionei um pouco do branco. E agora eu vou pegar este mais largo aqui para fazer o grande final. Um efeito airado, interessante, que deu vontade de fazer em mais alguns pontos, por exemplo aqui. Vou crescer ainda mais. Seria tipo um compasso, ficou interessante. Mas ainda não é o meu ponto de foco, ele ainda está chamando uma cor só no trabalho, né? Ainda não tem um ponto assim de interesse. Eu vou pegar um pigmento mais quente. É isso.
achava que o ponto de foco poderia ser aqui, mas ele aconteceu aqui. Agora sim, eu gostei do resultado. Eu vou esperar secar e ver se eu fiquei feliz de fato e assinar o trabalho. Olha, falei que ia parar esse ponto, alguns pontinhos desse mais quente nas pontas das minhas pinceladas. Eu acho que vai, olha que charme. E é legal porque enquanto eu vou passando, a tinta ainda está molhada e vai criando uma fusão. Agora gostei. Vou esperar secar. Exatamente o mesmo tom que eu utilizei no fundo, eu vou dar um outro toquinho aqui. Quando eu assino a minha obra, eu utilizo uma cor que eu trabalhei no quadro, uso um pincelzinho, 0, deixo a tinta de uma forma que ela deslize bem gostosinho, e eu vou assinar o trabalho de coluninha, que aí eu posso usar tanto na horizontal como na vertical.